Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de língua portuguesa, todos peguem a apostila, abram na página 25. Vamos estudar os sinais de pontuação. Então, estudar a língua 1. Você já estudou os sinais de pontuação? Então, vamos relembrar? Então, os sinais de pontuação são ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, os dois pontos, o travessão, a vírgula, reticências. Então, vamos lembrar como se usa os pontos e quais os lugares certos? Então, vamos começar. Pergunta 1. Leia o trecho da reportagem da Folhinha. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Então, letra A, pinte os pontos finais. Então, vocês vão encontrar o ponto final. Qual é o ponto final? Lembrando, pontinho. Vão encontrar o ponto final e vão pintar os pontos finais. Então, tenho quantos pontos finais? 2. Então, já pintem. Letra B. Para que serve o ponto final? Para que serve o ponto final, pessoal? Então, o ponto final, ele serve para marcar o fim das frases. Olha aqui, o primeiro ponto final, ele está marcando o fim daquela frase. E o outro ponto final também está marcando o fim da frase. Um garoto acorda no meio da noite e percebe que seu quarto está cheio d'água. Peixes, polvos e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Então, o ponto final ele serve para marcar o fim das frases. Página 26. Na atividade 2, como você viu ao ler a reportagem, a fala de Ana Luísa foi marcada por aspas. Também é correto indicar a fala de alguém usando os dois pontos e o travessão. Use-os para pontuar a fala de Ana Luísa. Então, olha a fala. Ana Luísa disse. O que eu coloco quando alguém vai falar? Qual pontuação? Lembrando que eu vou utilizar os dois pontos e o travessão. Ana Luísa disse. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Então, como que eu vou fazer? Qual pontuação que eu coloco primeiro? E depois? Então, Ana Luísa disse. Então, eu coloco 2 pontos, porque vai indicar a fala de alguém. E o travessão para marcar a fala. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Então, eu coloco o travessão na fala da Ana Luísa, na fala de algum personagem. Então, o travessão sempre quando tiver uma fala, sempre trocando de linha também. Atividade 3. Acrescente as palavras lulas e tubarões ao trecho abaixo. Pontue corretamente. Então, peixes, polvos, eu preciso acrescentar lulas, tubarões, lembrando que olha o E aqui. E outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Então, eu vou acrescentar lulas e tubarões.
Qual pontuação seria correta para acrescentar essas duas palavrinhas? Corrigindo, peixes, polvos, lulas, tubarões. Então, coloco a vírgula, porque são mais de um. E já tem o E lá. E outras criaturas do mar, porque tem outras criaturas que ele não citou o nome. Por isso que eu coloquei sempre a vírgula, para representá-los. Então, peixes, vírgula, polvos, vírgula, lulas, vírgula, tubarões e outras criaturas do mar começam a entrar pela janela e pela porta. Atividade 4. Leia em voz alta as frases a seguir. Letra A. A internet é bom caminho para virar escritor. Ponto final. B. A internet é um bom caminho para virar escritor? É uma pergunta. A internet é um bom caminho para virar escritor. Estou surpresa. A internet é um bom caminho para virar escritor. Tem a reticências, que é aquele espacinho de tempo. A internet é... Ok? Então, vocês lerão em voz alta as frases a seguir. Estudar a língua 2. Veja esses trechos da reportagem da Folhinha. No final do ano passado, o novo escritor teve até tarde de lançamento em que escreveu nos livros que autografou a mensagem "Espero que goste". Então, essa primeira frase está falando o que esse trecho? Que o escritor autografou a mensagem, né? Espero que goste. Então, essas aspas que estão em azul nesse primeiro trecho, ele serve para indicar a cópia das palavras de um texto. Então, ele está falando que escreveu "espero que goste". Olha o segundo. Escolhi o ilustrador e aprovei os desenhos. Adorei, diz Ana Luísa. Então, indica a fala de alguém essas aspas. Então, estas aspas podem substituir o travessão também. Muitos textos aparece aspas no lugar do travessão. Os sinais destacados de azul chamam-se aspas. Junte-se a um colega para resolver as atividades a seguir. Então, vamos fazer individual. Pergunta 1. Observe o uso das aspas nos trechos anteriores. Reflita sobre isso e converse com um colega para tentar responder oralmente aos itens seguintes. Será que as aspas são usadas pelo mesmo motivo nos dois exemplos? O que vocês acham? Então, as aspas do primeiro trecho, ele indica que pegamos um pedacinho de uma cópia de umas palavras e colocamos lá no trecho que ele falou, que escreveu na sua mensagem, que autografou. E o segundo trecho significa fala da Ana Luísa, que está substituindo o travessão. B. Os dois exemplos estão transcritos do mesmo jeito que estavam no texto? O que vocês acham? A letra B. Então, na letra B, cada aspas está sendo utilizado de maneiras diferentes. Então, no primeiro trecho,
As aspas servem para indicar a cópia das palavras de um texto. No segundo, elas indicam a fala de alguém. Na página 27, atividade 2. Retiramos os 2 pontos e as aspas do poema de Tatiane Belink. Leia-o, descubra onde faltam esses sinais e coloque-os no lugar correto. Então, vamos ler? Ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou pro irmão: não achas melhor ir pra toca? Então, está faltando os 2 pontos e as aspas. Descubra onde faltam esses sinais de pontuação. Então, precisamos colocar os 2 pontos e as aspas do poema de Tatiane Belink. Então, vamos descobrir aonde está faltando 2 pontos e as aspas? Então, ao ver uma velha coroca fritando um filé de minhoca, o Zé Minhocão falou pro irmão. Se ele falou, vamos colocar 2 pontos para indicar a fala. E vamos usar as aspas, que seria a mesma coisa que o travessão. Então, abro aspas. Não achas melhor ir para a toca? Fecho aspas. Atividade 3. Agora, observe o uso das aspas nessa frase. 3 meses depois, a história ganhou nome, o quartário, e virou livro. Converse com o colega e responda: por que as aspas são usadas em o quartário? Por que utilizamos aspas em o quartário? Olha só, 3 meses depois, a história ganhou nome, o quartário, e virou livro. Então, utilizamos aspas também para marcar o título de um livro. Letra B. Encontre na reportagem outros 2 exemplos desse uso das aspas e escreva-os a seguir. Então, eu preciso voltar na página 23, na reportagem, e encontrar o uso das aspas. Página 23. Então, na página 23, eu tenho uma reportagem, uma ideia na cabeça, um livro na mão. Nessa minha reportagem, eu preciso encontrar as aspas, mas eu preciso utilizar e encontrar com o mesmo sentido que na questão A. A questão A foi o nome de um livro, então eu vou procurar as aspas e vou passando. O quartário, eu não vou copiá-lo porque já tem na letra A, vou procurar outros. Por que eu não vou utilizar esse? Espero que goste. Porque é o nome de um livro? Não, é uma mensagem, a fala de alguém. Então, vamos procurar, ó, quartário de novo. Não vamos utilizar. Vamos ir passando. Aqui, assim nasceu As Coisas Vistas de Cima. É o nome de um livro também. Vamos procurar outro. Olha outro. O Mundo das Letras é o Clube Pink. Então, encontramos 2 com o mesmo sentido.
Então, na letra B, então encontramos dois exemplos do uso das aspas e que se pareçam com o exemplo dado na letra A. 3 meses depois, a história ganhou o nome O Quartário e virou um livro. Então, encontramos As Coisas Vistas de Cima e Clube Pink. Para a tarefa, atividade 3 e 4 da página 29. Então, na atividade 3, reescreva as piadinhas usando a pontuação de diálogos. Letra A. Que horas são quando o elefante pisa no seu relógio? Hora de comprar um relógio novo. B. Um ouriço caminha pelo deserto, encontra um cacto e grita: Mamãe! C. Mamãe, mamãe. Laranjada é com J. Não, é com laranja. Então, vocês irão reescrever estas frases usando a pontuação de diálogo. Então, irão utilizar o travessão e os dois pontos. Tarefa 4. As aspas foram eliminadas em duas falas do texto a seguir. Use esse sinal para marcá-las. Então, está faltando duas falas do texto com aspas. Qual será a parte que está faltando? Qual trecho, hein? A felicidade se encontrou com a dificuldade e falou: Você atrapalha a minha existência. A dificuldade, muito difícil que era, em vez de responder, criou um caso. Colocou 10 pedras enormes no caminho da felicidade. A felicidade, que já estava com as asas meio tortas de tanto levar pedrada, pulou 1, 2, 3, 4, 5 e quando chegou na sexta, ufa! Descansou e reclamou um pouco. Você não me deixa passar, saia do meu caminho. Então está faltando aspas e 2 pontos. Então eu tenho 2 lugares que está faltando aspas e tenho 2 lugares que está faltando 2 pontos. Então, ficou tarefa 3 e tarefa 4. Um beijo, até o próximo vídeo.